Bom, gente, então hoje a gente está aqui resolvendo a lista 3 de geometria espacial, né? A gente vai falar de cone e esfera. Não vou abrir a câmera sempre, mas eventualmente eu abro, porque a gente tem que focar aqui nos slides mesmo. Então vamos lá. Primeira questão da lista. Bom, eu disponibilizei a lista aí para vocês no Classroom, e aí vocês podem resolver, e assim que terminar, vocês podem ver a resolução aqui. Então, vamos aí, a primeira questão. Um cilindro reto está inscrito em um cone, ou seja, a base do cilindro está contida na base do cone, e a circunferência da outra base está contida na superfície lateral do cone, como ilustrado abaixo. Se a medida do raio do cone é o triplo da medida do raio do cilindro e a altura do cone é 12, então a altura do cilindro em questão é igual a... Beleza, então vamos lá. Seguinte, se a gente olhar aqui com um pouquinho de carinho, a gente tem um cone aqui, e esse cone aqui pequenininho, ele é semelhante ao grandão, ele tem a mesma inclinação, tá? Os dois são circulares. Então, nesse caso, a gente tem sólidos semelhantes. A gente viu, quando tem sólidos semelhantes, a gente pode fazer aquela proporção. Lembrando que se for razão linear para linear, pode fazer normal. Se for linear com área, eleva a linear ao quadrado. E linear com volume, eleva a linear ao cubo. Mas nesse caso, a gente vai fazer relação da altura desse cone pequenininho com a altura do cone grande. A altura do cone grande ele disse que é 12. Se eu não me engano, isso mesmo, a altura é 12. E aí ele falou que o raio do pequeno, eu vou colocar aqui, por exemplo, o raio do pequeno x, aliás, o raio do grande é o triplo do raio do pequeno. Então, se o raio do pequeno é x, o raio do grande aqui vai ser 3x. E aí, gente, acabou. Vai ser o seguinte, eu posso dizer, por exemplo, que o raio do maior está para o raio do menor, assim como a altura está para a altura. Nesse caso, 3x está para x, assim como 12 está para, vou chamar aqui de Hzinho, para Hzinho. O x não faz diferença, então vai ficar 3Hzinho igual a 12. A altura desse cone pequenininho é 4 centímetros. Ele pediu a altura do cilindro. Nesse caso, a altura do cilindro é 12 menos 4, 8 centímetros. Cuidado para não marcar o 4, hein, gente? Beleza. Próxima questão aí. Questão 2. Um cone reto tem altura 12 centímetros e raio da base 5 centímetros. O raio da esfera inscrita nesse cone é igual a... Então, nesse caso aqui, ó, eu coloquei uma esfera dentro de um cone. E a gente vai colocar as informações que ele deu aí. Ele falou que a altura do cone é 12. Então, nesse caso, deixa eu pegar aqui o verdinho. A altura aqui, essa altura toda do cone é 12. Vou colocar mais afastado aqui, 12. Aí ele falou que o raio da base do cone, o raio da... É isso. O raio da base do cone é 5. Então, este pedacinho aqui é 5. Se a gente olhar com carinho, tem um Pitágoras aí, sempre que tem um cone é legal a gente lembrar, da altura do cone, o raio e a geratriz. Esse triângulo é um daqueles triângulos especiais que a gente sempre fala em sala, que tem os lados inteiros, é fácil de decorar. 5, 12, 13. Acho que alguém aí falou de casa. Beleza, 5, 12, 13. Nesse caso, olha só o que eu vou fazer. Eu quero o raio da esfera. O raio da esfera eu posso encontrar aqui
o raio da esfera. E eu também posso encontrar o raio da esfera bem aqui, ó. Aí, olha aqui que eu vou fazer. Fazer o seguinte. Vou fazer um Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Vocês lembram da aula de chapeuzinho que a gente falou? Quando a gente tem uma circunferência e duas retas tangentes. E aí a gente tem que a distância daqui para cá é a mesma distância daqui para cá. Se a gente olhar, aqui rola um chapeuzinho também, ó. Então, essa distância aqui, ela vai ser 5. Beleza? Então, se aqui é 5 e a geratriz toda do cone era 13, se eu tiro 5, aqui vai sobrar 8. Então, 8, esse cateto menor aqui é R, e o outro cateto, vou pôr de laranjado aqui, este outro cateto aqui, ele vai ser 12 menos R. 12 menos R, que é esse R aqui de baixo. Então, eu vou fazer Pitágoras nesse triângulo aqui, pequenininho que apareceu aqui em cima. Marina, esse é o único jeito de fazer? Não, dá para fazer por semelhança também. São duas maneiras de fazer. Você pode fazer semelhança desse triângulo aqui, que a gente vai fazer o Pitágoras, com o primeiro triângulo que a gente olhou. Eles têm os mesmos ângulos internos, tá? Mas eu acho que Pitágoras vai ser um pouquinho mais rápido. Então, vai ficar 12 menos R ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais R ao quadrado. Beleza. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a 64 mais R ao quadrado. R ao quadrado, eu vou cancelar com R ao quadrado. Vai ficar 144 mais 64. Deixa eu ver aqui minha colinha. Só um minutinho. Já simplifiquei, porque eu sou muito esperta, mas tudo bem. Eu vou... 210, eu acho, se eu não tiver somado errado aqui, porque hoje eu não tô meio lerda. 24R. Então, vai ficar 210 dividido por 24, e o raio vai ser igual a 10 sobre 3. 10 sobre 3 centímetros, quando simplificar. Resposta letra D. Beleza? Acho que esse é o jeito mais rápido de fazer. Próxima questão. 3. Uma taça tem o formato de um cone invertido de 6 centímetros de altura e 4 centímetros de raio da base. Essa taça estava inicialmente cheia. Essa questão é muito parecida com aquela proposta que eu trouxe para vocês do champanhe, do Réveillon, na aula de cone. Vamos lá. Se uma pessoa consumiu 84 ml da bebida e resolveu calcular a altura que o líquido ainda ocupava da taça, então ela percebeu que ainda ocupava. Eu vou fazer da seguinte maneira: eu vou começar calculando qual era o volume total de líquido antes da pessoa beber. Eu tenho a altura do cone e eu tenho o raio do cone. Com a altura e raio, eu consigo calcular o volume. O volume do cone é área da base vezes a altura sobre 3. A área da base é πr ao quadrado h sobre 3. O π ele pediu para substituir por 3. O raio é 4. A altura é 6 sobre 3. Eu vou cancelar esse 3 com esse 3 aqui. Então, o meu volume é igual a 96, se eu não me engano, 96 centímetros cúbicos. Beleza. Em seguida, o que eu vou fazer?
Eu sei que desses 96 eu bebi 84. Então, sobrou 96 menos 84, 12 centímetros cúbicos na taça. Isso quer dizer que, se eu olhar para a taça agora, neste momento, ela está aqui com algum líquidozinho aqui. E esse líquido, ele tem um volume de 12 centímetros cúbicos. Ok. Eu tenho que fazer semelhança deste volume aqui que sobrou com o volume total. Por quê? Porque o volume que eu bebi é um tronco de cone. Eu não posso fazer semelhança de sólidos diferentes. E aí, o que eu vou fazer? Usar aquela formulazinha aqui, aquela relação que eu passei para vocês também. Eu posso relacionar a altura com a altura ao cubo, assim como o volume está para o volume. A altura agora que sobrou, não sei, é o que eu quero saber. A altura inicial era 6. O volume que sobrou, esse daqui é o cubo, né? O volume que sobrou é 12, de um volume original 96. Então, vai ficar H ao cubo. Eu vou simplificar já esse 12 com esse 96. Sem a gente perceber. Ó, 1/8. Quem lembra, já lembra, né? Eu vou tirar a raiz cúbica dos dois lados. Quando o volume é 1/8, quem lembra, já ganhou um tempinho aí. Vou tirar a raiz cúbica dos dois lados. Se eu tirar a raiz cúbica de um negócio que está ao cubo, vai sobrar só essa fração, h/6. E a raiz cúbica de 1/8 é meio. Isso quer dizer que o h é 6/2 ou que o h é igual a 3 centímetros. Que sobrou, né? Então, percebeu que ainda tinha 3 centímetros de altura. Beleza? Exatamente a questão do champanhe. Metade da altura. Por mais que tenha bebido um montão. Ok? Próxima questão. 4. O modelo astronômico heliocêntrico de Kepler, de natureza geométrica, foi construído a partir dos 5 poliedros regulares inscritos em esferas concêntricas, conforme ilustra a figura. A razão entre a medida da aresta do cubo, olha o que ele quer. Ele quer a razão é a divisão. Divisão da medida da aresta do cubo pela medida do diâmetro da esfera. Então, ele quer essa divisão. Se a gente olhar esse desenho com um pouco mais de carinho, a gente vai ver aqui, ó, um cubo dentro de uma esfera. E aí, eu posso ver aqui que eu quero relacionar a aresta deste cubo. Eu vou chamar a aresta desse cubo aqui de A, porque eu sou muito criativa. Vou pegar esse daqui. Então, aqui é A. Se a gente olhar para o raio da esfera, a gente vai perceber, por exemplo, que o raio vem... Deixa eu pegar outra cor aqui. O raio, ele vem daqui do centro da esfera, que coincide com o centro do cubo, quando eles são concêntricos, até essa aresta aqui, por exemplo. Já relacionando com o cubo. Isso daqui é o raio da esfera. Só que eu vou ter outro raio, que vai vir aqui, ó. Outro raio, que vai vir aqui. Beleza. Então, esses dois raios, eu posso dizer que esses dois raios, eles também são uma coisa do cubo. O que eles são do cubo? Eles são a diagonal interna do cubo. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente teve aula de cubo, eu passei várias fórmulas de cubo, e uma delas foi a diagonal do cubo. A diagonal do cubo é a raiz de 3. Ou seja, a raiz de 3
é a mesma coisa que 2R, ok? Então, o raio nada mais é do que a raiz de cubo, desculpa, a raiz de 3 sobre 2. Esse é o raio da esfera. Ok. Agora, o que ele pediu? Ele pediu a divisão, a razão, entre a aresta do cubo A, dividido pelo diâmetro. Ah, ele pediu o diâmetro. Então, a gente nem vai usar isso daqui. Ele já quer o diâmetro da esfera. O diâmetro da esfera é exatamente a raiz de 3. A raiz de 3 é o diâmetro da esfera. Beleza. Então, vai ficar A dividido por A raiz de 3. Ah, gente, easy game, né? Racionaliza aqui, bonitinho. O A vai embora. Vai ficar a raiz de 3 sobre 3. Essa é a razão, letra C. Próxima questão, questão 5. A fim de que não haja desperdício de ração e seus animais estejam sempre bem nutridos, um fazendeiro construiu um recipiente com uma pequena abertura na parte inferior, que permite a reposição automática da alimentação, conforme mostra a figura abaixo. A capacidade total de armazenamento do recipiente em metros cúbicos é igual a... Beleza, então vamos lá. Ele deu várias informações, ele quer o armazenamento total, né? Então, nesse caso, ele quer o volume total. Se ele quer o volume total, é só a gente fazer a soma dos volumes, né? Então, cadê aqui? O volume total vai ser o volume do cilindro mais o volume do cone. Então, vou pôr aqui VT. O volume total, então, ele vai ser o volume do cilindro, área da base vezes a altura. Volume do cone, área da base vezes a altura, sobre 3. Área da base do cilindro, π, R ao quadrado, H. E a área da base do cone, mesmo raio, né? πr ao quadrado, a altura do cone é 6 sobre 3. Eu já vou simplificar aqui, vai dar 2. Então, o volume total vai ficar 4 vezes 4, 16, mais 4 vezes 2, 8, 16 mais 8, 24 π metros cúbicos. Easy game. Perfeito. Próxima questão, 6. Uma panela cilíndrica de 20 centímetros de diâmetro. Então, eu tenho uma panelinha aqui no fogo, bababá, e essa panelinha, aqui é 20 centímetros. Cuidado, hein, gente? Deu diâmetro nessa questão, não raio. Está completamente cheia de massa para doce. Deu até vontade de comer brigadeiro, né? Lá vão vocês de novo falar que eu nunca dei comida para vocês. Sem exceder a sua altura, que é de 16 centímetros. Beleza. Então, ela está completamente cheia de massinha aqui para fazer docinho. O número de doces em formatos de bolinha de 2 centímetros de raio. Então, eu vou fazer vários docinhos gostosinhos, bababá, docinho, docinho. Quantos docinhos com 2 centímetros de raio eu consigo fazer? Então, eu vou fazer o seguinte, vou calcular, eu vou dizer que o volume do cilindro tem que ser igual a X volumes da esfera, pode ser assim? O volume do cilindro, área da base vezes a altura. O volume da esfera é o volume da esfera, né? Lembra da aula passada? 4/3 de πr ao cubo. Então, área da base do cilindro, π raio ao quadrado vezes h igual a x docinhos. Quantos docinhos eu vou conseguir fazer? 4 sobre 3
π, o raio do docinho é 2. E eu já vou cancelar um monte de coisa aqui que eu não sou obrigada. Então, ó, 2 ao cubo é 8. Vou simplificar com esse 16, sobra 2. O 4 eu vou simplificar com esse 2, sobra 2 bem aqui. E o π eu já vou cancelar com π também. Então, deu 100 igual 3 vezes 100 igual a x vezes 2, 2x, né? É isso? Então, o 100 dividido por 2 é 50, 3 vezes 50, 150 docinhos. Ah, não. Só isso? Só isso de continha, né? De docinho não, docinho deu muito. Beleza? Questão 7. Questão legal. Uma laranja pode ser considerada como uma esfera de raio Rzão, composta por 12 gomos exatamente iguais. A superfície total. Gente, cuidado. Essa parte aqui, ó, a gente não parou para pensar sobre ela na aula passada, a gente vai pensar hoje. Quando a gente tem um pedaço de melancia, um pedaço de laranja, qual vai ser a superfície total desse gominho, por exemplo? Uma coisa que eu acho que é bem automático a gente pensar é que isso daqui, essa parte aqui de fora, faz parte da superfície total, que foi até o que a gente conversou na aula de área do fuso. Lembra disso? Área do fuso. Beleza. Só que a gente tem também, eu quero a superfície total. Essa parte aqui, ela faz parte da superfície total. E a outra que está lá do outro lado tem uma parte igualzinha a essa. Vocês concordam? Conseguem entender? Então eu tenho essa desse lado, e se eu virar o gominho lá do outro lado, tem uma outra igualzinha a essa aqui. Só que se eu juntar essas duas, oh meu Deus, dá um círculo. Dá um círculo. Então, isso quer dizer que, vê se vocês acompanham o meu raciocínio. A superfície total, com ST aqui, a superfície total, ela vai ser a área de um círculo, que é essas duas partezinhas aqui verdes do gominho, uma que está aparecendo aqui para a gente na figura e a outra que está lá do outro lado, mais essa parte de fora aqui, que a gente até viu na aula passada, que a gente chama de área do fuso. Área do fuso. Beleza. Vamos, então, calcular essa superfície total. A superfície total vai ser área do círculo, πr ao quadrado, e a área do fuso vai ser... Qual é a fração? Opa, desculpa. Qual é a fração, né? A fração ele falou que dividiu em 12 gomos. Então, é como se eu tivesse 1 sobre 12, porque eu só quero um gominho, da área da área externa da esfera, né? Que vai ser a área do fuso. A área total da esfera é 4π Rzão ao quadrado. Então, agora, somar essas duas coisas. Esse primeiro aqui eu não vou mexer por enquanto. O 4 com 12 simplificando vai ficar sobre 3. O MMC aqui entre 1 e 3 é 3. Então, vai ficar 3π Rzão ao quadrado mais π Rzão ao quadrado, ou seja, 4π Rzão ao quadrado sobre 3. Essa é a área total da superfície de cada goma. Beleza? Muito importante esse raciocínio aí, que é uma coisa nova que a gente não chegou a comentar na aula passada, mas que é um raciocínio legal. Questão 8. Com a pandemia e as pessoas trancadas em casa assistindo Netflix todo dia, uma microempresa resolveu confeccionar baldes de pipoca com tampa e vender pelas redes sociais.
A confecção do material necessário para... a planificação do material necessário para essa confecção está representada na imagem a seguir. Então, tá aí a planificação de um tronco de cone, beleza? Seguindo a proposta da imagem, o volume de pipoca em ml que cabe nesse balde é igual a... Então, ele quer o volume do tronco, cuja planificação é esse desenho aí. Então, vamos fazer. Inicialmente, eu vou construir esse tronco de cone fechadinho, para a gente poder imaginar aí direitinho como é que vai ficar e poder fazer as continhas. Então, eu vou fazer do jeito que normalmente a gente faz, tá? Como se ele tivesse de cabeça para baixo. Então, foi mal aqui. Nossa Senhora, tá péssimo. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Então, aqui... Tá, ficou menos pior. Então, aqui é como se fosse o tronco de cone fechado. Ok. Eu tenho o raio de cima, que é 12. Eu tenho o raio de baixo, que é 22. E eu tenho a geratriz do tronco. Cuidado, eu não tenho a altura, hein? A geratriz é 26. Se eu fechar aqui, eu vou ter a altura do tronco, né? Só que aqui, esse pedacinho é 12. 22 aqui embaixo menos 12, sobra 10. Sobra 10. E aí, gente, quem pegou, pegou aqui, ó. 10, 26 e H é aquele triângulo 5, 12, 13, só que multiplicado por 2. O 10 é 5 vezes 2, o 26 é 13 vezes 2, então a altura vai ser 12 vezes 2, 24. Marina, eu não tive essa sagacidade, faz Pitágoras que vai dar certo. Beleza, então agora eu tenho todas as informações para calcular o volume do tronco, que a gente já sabe calcular. Agacha de 3, abre o zíper, dá um beijão, mais um beijinho, beijão, mais um beijinho, na raiz do bebê. Eu estou colocando a área para a gente não esquecer que é a área, tá? Mas na hora de falar a formulazinha, eu falo B para fazer sentido. A altura é 24, a área da base maior, πr ao quadrado, a área da base menor, πr ao quadrado, a área da base maior vezes a área da base menor, vai dar π vezes π quadrado saiu da raiz π, 22 ao quadrado sai da raiz 22, e 12 ao quadrado sai da raiz 12. Beleza. Então, o volume do tronco vai ficar 8, que multiplica, deixa eu pegar aqui direitinho para a gente poupar tempo. 484. 484 π mais 144, essa é fácil, mais 264. Volume do tronco, 7.136 π, ou centímetros cúbicos ou ml, que foi o que ele pediu. Beleza? 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Fechou. Tá quase. Questão 9. De acordo, de um cone de centro da base O e de altura H, ver figura 1, obtém-se um tronco de cone de altura H sobre 2. Gente, a gente já falou disso 300 vezes. Vocês já viram tanto de vestibular diferente que esse raciocínio cai, hein? Então, se a altura caiu pela metade, o que acontece com o volume? Cuidado, que não é a resposta ainda. Quando a altura pela metade, o volume é a metade ao cubo. Então, essa partezinha aqui de cima é 1/8 do volume. E essa partezinha aqui de baixo é 7/8 do volume. A gente já falou disso muitas vezes. Beleza. Aí ele falou o seguinte, não o suficiente
eu vou fazer um furo cônico nesse tronco, tirando esse conezinho verde aqui de cima, eu vou tirar aqui dentro também. Então, esse tronco de cone que tinha 7/8 de volume, eu vou tirar 1/8. Então, dos 7/8 de volume, eu vou tirar 1/8. Opa, perdão. Eu me precipitei aqui na escrita. Eu vou tirar 1/8. Vai sobrar o quê? 6/8 do volume. Ou, simplificando, 3/4 do volume. Letra B. Só isso, mas cuidado, porque às vezes a gente já fez tantas vezes essa questão, bate o olho e fala 1/8, 7/8, que a gente não percebe que ele tirou de novo. E aí, quando ele tirou de novo, eu vou pegar os 7/8, tirar 1/8, sobrou 6/8, que é a mesma coisa de 3/4. Questão 10. Maria foi à feira e comprou uma fatia de melancia com formato de uma cunha esférica de diedro 45 graus e raio 14. Se a parte branca da melancia... Gente, essa questão é muito boa, né? Acho que foi eu que fiz. Eu vou pegar aqui a casca da melancia. A casca é verde. Aí, a melancia, ela é vermelhinha. Só que a gente sabe que tem uma partezinha branca. Tem uma partezinha branca aqui. Então, essa foi a sacada, essa foi a coisinha que eu quis pensar aqui com vocês. Então, dei uma viajada? Dei uma viajada. Mas o importante é que a gente vai pensar aqui, ó. Deixa eu ver se com esse desenho eu consigo fazer um... Então, é como se tivesse um negócio... Não, ficou horrível. É como se fosse mais ou menos isso daqui. Antes que eu faça mais coisinhas aqui, deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, eu tenho uma bordinha branca, eu quero só a parte vermelhinha da melancia. Só que eu falei que o raio da melancia toda, daqui até aqui, é 14. E a parte branca tem 2 centímetros. Isso quer dizer que o raio da parte vermelhinha é 12. Essa era a sacada. E aí agora é calcular o volume da cunha. Volume da cunha, que a gente viu na aula passada também. Então, o volume da cunha vai ser 45 sobre 360. Quem já pegou de cara pode pôr 1/8. De quê? Do volume da esfera. Só que volume... só que 45 sobre 360, como eu falei, já é 1/8. E o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, o volume da cunha, eu já vou cancelar esse 4 com esse 8, vai sobrar 6 aqui embaixo. Π, e aqui vai ficar 12 ao cubo. Beleza? 12 ao cubo é a mesma coisa que 12 vezes 144. Por que eu fiz isso? Para simplificar. 2 vezes 144, 288 π centímetros cúbicos, letra B. Penúltima questão. Para uma festa de Halloween, uma escola encomendou 120 chapéus de bruxa idênticos, sem a aba, mudando apenas a cor das fitinhas de enfeite, cada um confeccionado a partir de um semicírculo de 56 centímetros de diâmetro. Gente, na aula que a gente teve sobre cone, eu falei que o volume, perdão, que quando a gente tem uma planificação de um cone, que a planificação é um semicírculo, quem não lembrar, volta lá na aula de cone. Quando a planificação é um semicírculo, nossa, arrasei agora, mereci a aula aqui. Perfeita essa planificação. Quando a planificação é um semicírculo, então de cara eu já tiro que é um cone equilátero.
Marina, eu não lembrava disso. Então, você ia fazer um caminho equilátero. Você ia fazer um caminho um pouquinho maior. Você ia ter que fazer a planificação do semicírculo com 180, né? Enfim, para poder ver se você conseguia chegar. Mas se você já lembrasse dessa dica que eu dei na aula de cone, e você já sabe que é um cone equilátero, acabou a questão. Ele falou que tem 56 centímetros de diâmetro, então aqui a geratriz é 28. Aqui é 28. Quando o cone é equilátero, então a gente tem que aqui é um triângulo equilátero. Então aqui é 14, por exemplo, aqui é 14. E se isso é um cone equilátero, a altura do chapéu é a altura de um triângulo equilátero. Deixa eu colocar aqui para a gente não esquecer. A secção meridiana, vou colocar aqui, são informações importantes. Secção meridiana é um triângulo equilátero. Beleza. Então, a altura de um triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Ou seja, 28 raiz de 3 sobre 2, a altura é 14 raiz de 3. Ele pediu para substituir o raiz de 3 por 1,7, se precisasse. Neste caso, a altura vai ficar 23,8 centímetros. E ele falou, esses chapéus, faltou essa aqui? Então, esses chapéus precisarão ser transportados em caixas de no mínimo 24 centímetros. Se for menos de 24, amassa a tampa, né? Mas não precisa ser 28 centímetros, porque 24 já é suficiente para não amassar. Beleza? Última questão para a gente encerrar essa lista. Um GPS estava captando as imagens das áreas ao redor do planeta sobre o Trópico de Câncer, que está a 23 graus em relação à linha do Equador. Considerando o planeta como uma esfera de raio 6.400 quilômetros e o seno 23 graus igual a 0,4, o seno de 23 graus igual a 0,4, se o GPS percorreu 6 meridianos completos em uma semana, então a medida linear do planeta percorrida naquela semana foi de aproximadamente tanto. Gente, bora lá. Uma viagem, né? Eu vou pegar esse planeta e eu vou olhar ali no Trópico de Câncer, que é 23 graus, que é o meu signo. Olha só o que eu vou fazer de análise. Opa, dá uma olhadinha aqui. Olha que incrível. O raio tá igual a... Só um minutinho aqui. O raio... Opa, peraí, rapidinho, desculpa. Vou continuar aqui. Achei que eu não estava compartilhando, ia chorar aqui, mas tudo bem, tá tudo certo. O raio está igual a 6.400, que foi o que ele deu no enunciado. E o triângulozinho ali de cima, 23 graus, ele deu o seno de 23. Com este seno, gente, olha isso. Seno de 23 é 0,4, que eu posso colocar como 4 sobre 10 ou 2 sobre 5. Só que o seno de 23 é cateto oposto. Eu vou colocar aqui x. Vai ser x sobre 6.400. Isso é igual a 2/5. Resolvendo isso daqui, eu descubro que esse x é igual a 2.560. Essa é a distância aqui do trópico, por dentro do planeta, do Trópico de Câncer ao centro da Terra, 2.560. Deixa eu colocar de azul até aqui, para a gente aproveitar as cores que eu
Coloquei no desenho. Então, aqui vai ficar 2.560. Essa parte aqui. Ok. Aí, só que eu quero saber a medida linear do planeta percorrido aqui em uma semana. Para isso, eu preciso achar o raio dessa circunferência que aparece se eu pensar nessa secção da calota, né? E aí eu posso fazer isso por Pitágoras, por exemplo. É uma das maneiras de fazer. Se eu fizer isso por Pitágoras, eu vou ficar com 6.400 ao quadrado, deixa eu separar aqui, igual a 2.560 ao quadrado mais x ao quadrado. Neste caso, o meu x, deixa eu ver se eu calculo isso aqui. O meu x vai ficar 1.000, ficou horroroso, né? Mas tudo bem. 1.280 raiz de 21. É isso mesmo. É isso aí. 1.280 raiz de 21. Mas isso não é ainda o que eu quero. Eu não vou pôr X, não, vou pôr raio. Isso não é ainda o que eu quero. Por quê? Eu quero saber qual foi a cobertura linear do planeta em uma semana. Como é que eu vou saber isso, Marina? Se a gente parar para interpretar, ele falou, eu vou fazer agora, fazer uma análise aqui no desenho do mapa. Ele falou que em uma semana ele percorre aqui e ele anda 6 meridianos. Então, ele vai percorrer esse meridiano, 2 meridianos, 3 meridianos, 4, 5, 6. Se a gente pensar, a Terra toda, ela tem 24 meridianos. Inclusive, é por isso, meridianos. Inclusive, é por isso que a gente tem 24 horas e tal. Se ela vai percorrer 24 meridianos, se ela tem 24 meridianos e percorreu 6, então, o que percorreu na real é 6 de 24, percorreu essa partezinha aqui, ó. Percorreu um quarto do comprimento daquele círculo de raio 1.280 raiz de 21. Então, é como se eu tivesse aquela circunferência ali do Trópico de Câncer para percorrer, eu percorri um quarto dela em uma semana. E isso quer dizer um quarto do comprimento. Então, a região percorrida, a medida percorrida é igual a um quarto de 2πr. É a mesma coisa de um quarto de 2π. O raio é 1.280 raiz de 21. Simplificando aí, a medida linear do planeta percorrida é igual a, peraí rapidinho, 640 raiz de 21 pi quilômetros. Resposta letra D. Beleza? Então, espero que eu tenha conseguido tirar todas as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa na semana que vem, a gente pode abrir um espacinho para isso. Obrigada e bom final de semana aí para vocês. Dá tchau para mim, tchau para mim.